Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professora Lígia, vou estar tratando sobre um assunto que ainda é tabu em muitas famílias, né? Um assunto que não é brincadeira, um assunto que acabam causando consequências muito grandes para os nossos adolescentes. Isso tudo por uma falta de comunicação, uma falta de conhecimento, né? Entre os adolescentes, né, uma falta de comunicação da família com os seus filhos e que trazem aí algumas consequências que podem ser muito dolorosas, tá, pessoal? Hoje no Brasil existem aí cerca de 480, não são 400 mil não, são 480 mil adolescentes que engravidam todos os anos, né, entre o período de 10 a 19 anos, né? Com um índice maior entre 10 e 14 anos. Justamente neste período de 10 a 14 anos em que muitos adolescentes eles não têm informações, eles não conhecem muito bem sobre o assunto, né? Não obtêm informações sobre esse assunto e acabam aí engravidando, né? E tendo algumas consequências devido a isso, tá? Só para vocês terem uma ideia, o índice mundial, a média mundial é de 44 nascimentos a cada 1000 adolescentes. E aí, gente, a gente pode observar que quanto mais pobre, mais subdesenvolvido é o país, mais esse índice se torna um quantitativo bem elevado, né? Então nós temos aqui, por exemplo, né, a Europa, que são 8 nascimentos a cada 1000 adolescentes. Os Estados Unidos, 20 nascimentos a cada 1000 adolescentes. No Brasil, que é um país aí que está em desenvolvimento, são 62 nascimentos a cada 1000 adolescentes. E a África, né, o continente africano, nós temos aí 101 nascimentos a cada 1000 adolescentes. Então, só por aqui a gente pode ter uma noção aí do quantitativo em cada região do planeta, né? Isso, pessoal, acontece mais porque, igual eu tinha dito para vocês, a primeira delas é a falta de conhecimento. E no Brasil, esses índices estão mais associados, né? Estão mais concentrados, na verdade, na região norte e na região nordeste. Então, uma concentração muito grande de adolescentes grávidas nessas regiões, né? Então, a gente vai encontrar isso muito em famílias de baixa renda, que não têm acesso às informações, né? Em áreas rurais, um grande índice, né? Na região de periferias das grandes cidades, também em regiões, né, de difícil acesso à saúde, à educação, que estão justamente nessa região aí, região norte, região nordeste, infelizmente, né? E com isso, pessoal, infelizmente nós temos aí vários riscos e consequências. A primeira dela é a evasão escolar. O que significa? Né? O abandono dos estudos, né? Então, muitas meninas, quando engravidam, elas desistem de estudar, né? Elas param de estudar, né? Algumas por vergonha, alguma porque o pai fala, não, já que você engravidou, agora você não vai estudar mais, você vai cuidar do seu filho. Aí acaba tirando essas crianças, né, do estudo. E outras consequências também são os riscos à saúde. Pessoal, principalmente os adolescentes de 10 a 14 anos, elas não estão totalmente formadas, né? O seu corpo ainda não está preparado para poder receber um bebê. E acaba que muitas das vezes acontecendo o quê? A ruptura do útero, do colo uterino, né? E isso é um risco muito grande, até mesmo para ocorrer a mortalidade materna aí. Então, muitas adolescentes acabam morrendo devido às consequências dessa gravidez, tá? Também pode ocorrer prejuízo ao feto, né? Um nascimento prematuro, uma desnutrição, uma doença, né? Que esse bebê venha a nascer
portando esses tipos de problemas aí. O aborto natural, muitas das vezes as adolescentes elas não seguram esse bebê, acaba um aborto espontâneo, né, ocorrendo um aborto espontâneo devido, igual eu já tinha dito, né, já tinha dito para vocês, a não formação do organismo, né? Então o organismo não está formado, o útero não está formado, não está preparado para poder receber um bebê e muitas das vezes ocorre esse aborto espontâneo aí. Fora o que não está aqui, mas muitas adolescentes acabam procurando clínicas, né, que não, como vocês sabem, no Brasil não é permitido o aborto, então elas acabam procurando clínicas que fazem esse aborto clandestino. E ocorre o quê? Muitas das vezes esse aborto é feito de maneira inconsequente, né, que não tem materiais adequados, não tem medicamentos adequados e acabam ficando algum resquício, algo dentro do útero da menina e ocorre uma infecção, ela pode morrer. Muitas das vezes essa infecção pode causar uma infertilidade e essa adolescente nunca mais ter a possibilidade de ser mãe, né? Então, entre várias outras consequências, pode morrer ali ainda na maca, né, da clínica, nem voltar para casa por causa disso. Então, são muitas consequências, pessoal. Dentre essas consequências, também tem as chamadas ISTs, né, que são as infecções sexualmente transmissíveis, que podem ocorrer, né? Como eu disse, essas meninas, né, que não têm conhecimento, né, acabam fazendo, né, o ato sexual e não se precavendo e pode contrair uma doença dessa que pode ser transmitida para o bebê. Então, além dela ter essa doença, o bebê pode nascer portando algum tipo de vírus ou de bactéria, né, causando aí algum tipo de doença. Né? A pior deles a gente sabe que é o HIV, que causa a AIDS, né? Que é uma doença que não tem cura, ela tem um controle, mas não tem cura. E muitas dessas adolescentes, elas, por terem o período aí menstrual muito irregular, né? Como eu disse, elas estão em período de formação, né? Estão passando pelo processo de puberdade, estão passando pelo processo de formação. E aí acaba acontecendo o quê? Que elas não têm muita ideia, né? Não existe aí uma menstruação regular, né? Irregular. Então, às vezes vem um mês, outro mês não vem, né? Ficam 2 meses sem a menstruação descer. E aí elas acabam achando que isso é normal. E muitas delas vão ficar cientes que estão grávidas a partir do 4º ou 5º mês, né, que já era para ter sido feito um pré-natal e não fez, né, e acaba que essa doença tendo uma possibilidade, uma probabilidade muito grande de passar para o bebê, né, sendo que se tivesse descoberto antes, poderia já fazer o tratamento e evitar que isso ocorresse. Então, muitas podem ter aborto, né, outras a criança pode nascer, viver algumas horas e depois vir a óbito, né, outras a criança vai ter que conviver com aquela doença para o resto da vida dele. Né? Então, são consequências, né, por falta de uma educação sexual, né, de ensinar, dizer, né, as formas de precaver, de prevenir, né, as doenças sexualmente, tá, gente? A outra questão é a questão psicológica, né? Emocionalmente, as adolescentes elas não estão preparadas para ser mães, né? Elas não estão preparadas para enfrentar os mesmos problemas que uma mulher adulta enfrentaria, não tem as mesmas formações, né? Não tem a mesma, como se diz, experiência que uma pessoa adulta já passou por elas e poderia, né, facilitar aí a criação dessa criança. Então, existem várias perguntas, né? E o futuro, né? Ah, mas eu engravidei, eu posso continuar estudando? Pode, gente, pode continuar estudando sim, mas a dificuldade é maior, né?
quando uma adolescente ela tem que fazer, em vez dela estar lá somente sendo adolescente, né? Ela vai ter que cuidar de uma outra pessoa que ela não está preparada para poder cuidar. Então a responsabilidade ela dobra, né? A falta de experiência vai dificultar bastante a relação de mãe e filha, né? Então a família muitas das vezes também não aceitam, né, esses problemas. Alguns pais tendem a colocar os filhos para fora, né? Muitas famílias apoiam, mas muitas famílias também rejeitam, né? E aí tem todas essas dificuldades que eu já disse para vocês. Então, primeiramente, se isso acontecer, a primeira coisa que tem que ser feita é conversar com a família, né? É a base da confiança, né? Conversar, contar para o pai, para a mãe é a melhor amiga, o pai é o melhor amigo, né? Conversar, falar o que aconteceu, né? E aguentar, né, as consequências que isso pode vir, né? Porque o apoio dos pais, né, quando você tem um adulto que vai te ajudar com relação a isso, né, é muito melhor, né, gente? Porque o adolescente, como eu disse, ele não tem essa formação psicológica, então às vezes vai acabar fazendo coisas que se um adulto tivesse junto orientando, né, sairia muito melhor. Então, a menina que engravida, né, tem que conversar com os pais, depois procurar uma unidade de saúde para poder fazer o pré-natal, até porque muitos exames são feitos ali nos primeiros meses, né, até para saber se tem alguma IST, para saber se o bebê está se desenvolvendo adequadamente. Todas essas características se descobrem ali nos primeiros meses de gestação, né? E aí também deverá procurar a ajuda de um psicólogo, né, de um assistente social que vai orientar da melhor forma possível esse adolescente para ela poder ser mãe. Lembrando, né, gente, que infelizmente a maioria dos meninos, eles não, às vezes coloca só o nome lá no papel, mas não vai ter aquele papel presente igual o da menina. Então, muitas das vezes vai sobrar para quem? Vai sobrar para a menina essa situação aí. Muitos deles não registram e os que registram não assumem o papel de pai, né? Então nós temos essas dificuldades todas aí. E a melhor forma, eu sempre tenho dito, né? Quando eu vou falar sobre esse assunto com meus alunos, vocês não chegam para os pais de vocês e falam que a professora está ensinando a fazer sexo, não. Está incentivando o sexo, não. Porque eu sempre digo, gente, quando uma menina ou um menino decide ter relações sexuais, não vai ser o pai, não vai ser a mãe, não vai ser o pastor, não vai ser o amigo, né? Não vai ser o médico que vai convencer ela do contrário, ou que vai convencer ele do contrário, né? Então, nós, como educadores, o que nós temos que fazer, os pais também, além de conversar com seus filhos e orientar, os educadores, eles têm que mostrar para esse adolescente que se ele decidiu ir por esse caminho, então existem várias formas de prevenção, né? Que é o uso dos preservativos, né? A camisinha, tem camisinha masculina, tem camisinha feminina, e também tem os anticoncepcionais, que as meninas podem evitar a gravidez aí. O melhor, né? A melhor prevenção aí é a utilização da camisinha, né? Que ela tem aí uma segurança, se ela for colocada adequadamente, né? Ela tem uma segurança de 99,9% de evitar a contracepção, né? Da gravidez, né? E também a questão de contaminação com as ISTs. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá? Eu estarei aqui para poder apoiar vocês, ok? Grande abraço!